Olá amigos e seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Frois e estou trazendo esse vídeo para celebrar o aniversário da capital do Amazonas. Esse dia 24 de outubro celebramos Manaus, aniversário de Manaus, e hoje eu vim contar um pouquinho da história da cidade dos Barés, da terra dos Manaós, dessa cidade Porto de Lenha, que nunca será Liverpool, mas tem um contexto histórico muito lindo. Manaus é uma cidade que tem o seu início lá no ano de 1669, quando uma pequena tribo indígena passou a habitar o entorno do Forte de São José da Barra, construído pela coroa portuguesa e idealizado pelo capitão de artilharia Francisco da Mota Falcão. A fortaleza, ela buscava manter os domínios portugueses nessa área que vinha sofrendo constantes invasões espanholas, que os nossos vizinhos todos colonizados pela Espanha. Eles tinham um domínio muito grande territorial dessa área aqui da Amazônia. Começa a partir do Forte do São José o lugar da Barra, né? O primeiro nome da cidade de Manaus foi São José da Barra do Rio Negro, ou lugar da Barra, porque fazia alusão a esse povoado que se encontrava ali geograficamente na confluência do Rio Negro com o Amazonas e os Solimões. Segundo o historiador Bessa Freire, essa fortaleza na verdade seria mais um curral de índios à espera da escravidão do que mais propriamente uma instituição militar. Isso é uma das discussões que vários historiadores levantam sobre esse lugar da Barra, porque os Barés e os Manaós, eles não existem mais. Então, de fato, algo aconteceu nesse processo com os povos indígenas que estavam ali no lugar da Barra. O Forte do São José do Rio Negro foi comandado primeiramente pelo capitão Angélico de Barros, e foi ele que resolvia todas as questões judiciais, as questões políticas. Ele meio que funcionava como o líder daquele lugar. Também tínhamos a presença da religião, muito importante nesse período histórico, e o forte tinha uma capela. Lá passaram vários capelões, dentre eles o mais famoso foi o padre Anacleto de Carvalho e Silva, que tinha lá o processo de catequese, formava todo esse processo de dominação, desde o processo de 1500, com a chegada dos portugueses no litoral brasileiro. Aqui não seria diferente, então o capelão tinha como função esse processo de catequização. Os povos indígenas, a gente pode situar que aqui viviam Paniuas, Barés, Juri, Munduruku, Tarumã, Caburquena, Mura, Oz, né, que deu o nome depois à cidade, e a maioria deles desceram do Rio Negro, do Rio Içana e do Rio Japurá, e escolheram aqui os arredores do lugar da Barra, do Forte de São José, para habitarem, porque tinha uma possibilidade de ter essa ideia de proteção. A fortaleza de São José, que deu nome, que deu origem à cidade de Manaus, ela desapareceu em ruínas em torno de 1850, quando houve um grande incêndio nessa estrutura do Forte de São José do Rio Negro. E atualmente esse lugar pertence ao Porto de Manaus, naquela área. Pois bem, o nome da Barra, batizado pelos populares, que reportavam o fato daquele lugarejo ali, localizado geograficamente na Barra, era uma paisagem de praia, ficava próximo da embocadura de um rio, e de tanto o povo dizer que veio na Barra, vou para Barra, estou na Barra, o termo se tornou de domínio público e evoluiu para o lugar da Barra, se tornando o primeiro nome para a cidade de Manaus. Em 1832, sobre a denominação de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro,
esse vilarejo foi elevado à categoria de vila. Em 24 de outubro de 1848, a Vila da Barra foi elevada à categoria de cidade, com o nome Cidade da Barra do Rio Negro, para receber em 4 de setembro de 1856 o nome de Manaós. A Vila da Barra se deu espaço rapidamente para uma transformação, tornando-se uma cidade de intenso movimento comercial, corporações urbanas, um período que ficou conhecido como a Belle Époque Manauara e que trouxe para cá todo o poderio econômico no tempo áureo da borracha. E de onde vem o nome Manaus? O nome Manaus faz memória à tribo dos Manaós, uma homenagem a essa nação indígena que significa Mãe dos Deuses. Considerado o mais importante grupo étnico que habitava aquela região, eles eram conhecidos pela sua coragem e valentia. Infelizmente foram extintos ali na metade do século XVIII pelos portugueses. Eles estavam sendo escravizados, procuravam fugir dessa escravidão e muitos acabaram morrendo com a pandemia de varíola, uma doença trazida pelos brancos para os povos indígenas, fizeram com que eles sumissem e se tornassem extintos. Em homenagem à bravura dos Manaós, da Mãe dos Deuses, Manaus recebe esse nome e comemora o seu aniversário no dia 24 de outubro. Espero que o nosso vídeo tenha agradado. Se vocês gostaram, deixa aí o like, comenta aí o que achou, compartilha e se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí para ajudar a crescer e a gente vai trazendo, vez ou outra, vários pontos importantes e curiosidades. Fiquem bem, fui! Vá logo deixando, Senhor forasteiro, a sua vergonha em Marapatá. Vergonha se verga na cuia do ventre, no ver das ilhargas vingados por lá. Cunha se arretando tesão de mormaço, abrindo as entranhas a flor do tajá, e o macho fungando, flechando, fisgando, mordendo a leseira, dizendo-lhe já: é Marapatá, porta de Manaus, é Marapatá, patati, patatá.